Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma pessoa ligada a uma instituição que é uma forte marca associada ao empreendedorismo no Brasil. Eu me refiro à gerente de relações institucionais do Sebrae, Aline Zanoni, com quem nós vamos conversar agora. Aline, o Sebrae tem essa marca, já está no nome, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, mas continua sendo muito relevante o protagonismo da pequena empresa na economia brasileira e capixaba, né? Sim. Os pequenos negócios, eles correspondem a 99% das empresas do país, empresas formalizadas no país. Eles geram mais de 44% da massa salarial no nosso país. Então, o pequeno negócio, ele é o que move a economia, ele é a força motora da nossa economia no nosso estado, no Espírito Santo, e no país, porque os números do Brasil refletem muito fortemente aqui no Espírito Santo. Há um aspecto que se considera, toda a sociedade economicamente emancipada e desenvolvida, ela tem uma forte cultura empreendedora. De uma certa maneira, o Sebrae vem trabalhando já há alguns anos para disseminar essa cultura, né? Mas não basta ser empreendedor, né? Não basta ser empreendedor, tem que buscar informação, tem que buscar conhecimento, né? Por mais que a pessoa tenha características comportamentais empreendedoras, é muito importante que antes de abrir um negócio, busque esse conhecimento, né? Faça um plano de negócio, se capacite, porque aqueles negócios que fecham antes dos 2 primeiros anos de existência, os negócios que fecham, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, são devido à falta de planejamento. Então, o planejamento é extremamente importante para que a empresa consiga sobreviver a tudo que pode acontecer, né, de ruim, de bom aí no mercado. Tá, aí conhecimento, familiaridade com aquilo que ele vai fazer, né? Com certeza, né? Se não conhece o assunto, se não domina, não tem talvez a vocação para esse negócio, aí precisa estudar um pouco mais e buscar pessoas capacitadas e também se capacitar para que aprenda a gerenciar esse negócio, né? Então, no Sebrae, ele pode aprender todas as técnicas de gestão e também tomar conhecimento sobre esse futuro empreendimento que pretende abrir. Aliás, você é gerente de relações institucionais. Traduz para nós, em termos de atividade, o que é esse relacionamento institucional do Sebrae? O Sebrae, ele tem um amplo relacionamento de longa data com diversos stakeholders, diversos parceiros estratégicos que têm como foco também o atendimento aos pequenos negócios. Ah, tá. Então, quando o Sebrae ele formaliza essas relações com seus parceiros, principalmente nos territórios, nós ampliamos o nosso braço de atuação no território. Quando a gente fecha uma parceria com uma associação comercial, com uma câmara de dirigentes lojistas, com um sindicato atuante que tem como pequeno negócio o seu foco principal, o seu público principal, o Sebrae assim ele amplia os seus braços no território. E assim a gente alia 2 instituições de renome atendendo o pequeno negócio, porque o nosso foco principal é o pequeno negócio. Então, na verdade, é uma ação de convergência, né? Vocês convergem, vocês com as entidades parceiras, que normalmente são quem são as entidades parceiras? São as associações comerciais, são os sindicatos, são as câmaras de dirigentes lojistas, são todos aqueles que têm como público-alvo o pequeno negócio. Então, os pequenos negócios atendidos, né, por essas entidades empresariais, eles também são parceiros do Sebrae e eles também são foco do Sebrae. Então, o nosso objetivo é trabalhar em conjunto, sempre com o objetivo de desenvolver a pequena empresa ali nesse território. Aline, exatamente considerando a situação e a realidade do pequeno empresário, microempresário, pequeno empreendedor, o Sebrae, de uma certa maneira, pelo menos alguns serviços, algum tipo de serviço ele subsidiava, né? O subsídio do Sebrae chega a 90% em alguns títulos, né, de treinamentos, consultorias que nós oferecemos ao pequeno negócio. Todo o nosso portfólio é subsidiado. Nós temos muitos produtos gratuitos, principalmente depois da pandemia, nós impulsionamos no digital nossas soluções, então nós temos a loja Sebrae e o portal do Sebrae, onde o empresário ele pode buscar capacitações gratuitas e subsidiadas com todo o subsídio que o Sebrae oferece para esse pequeno
pequeno negócio. Então, nosso objetivo é que todos consigam participar do que é oferecido, né, a um custo bem acessível, podendo parcelar em diversas vezes, então há essa possibilidade. E é funcional essa acessibilidade online? Tipo assim, apenas entrando no site do Sebrae, o empreendedor consegue dar andamento a um processo de requisição ou de reivindicação de algum tipo de custo, treinamento subsidiado? Sim, no portal do Sebrae ele é direcionado para a nossa loja e aí ele pode fazer a inscrição do treinamento na data que ele desejar e garantir já a vaga e realizar o treinamento. O Sebrae tem um projeto interessantíssimo de muitos anos, de muitas décadas, que é o Empretec, que é um curso, assim, eu diria que é um curso intensivo de formação de empreendedorismo, né? De empreendedor. Ele mantém aquela configuração de lá de trás ou fez alguma adaptação para o momento presente? O Empretec, ele teve algumas mudanças. É um clássico, né? O Empretec. É um clássico, é um treinamento que no Brasil, o Sebrae, reconhecidamente pela ONU, é a única instituição que pode ministrar o Empretec, né? Que está habilitado a ministrar o Empretec. E o Empretec, ele teve algumas mudanças, ele teve aí uma redução da sua carga horária. Aquela jornada de 2 semanas que tinha. Isso, agora é uma jornada um pouco menor, né? Nós temos aí uma jornada mais enxuta, onde o empresário ele consegue se dedicar a esse treinamento, que hoje, com a vida corrida do empresário, ele poderia ter dificuldade de ficar preso 2 semanas. Né? Então, hoje ele consegue realizar numa carga horária menor. A geração de receita do Sebrae é feita exatamente através da comercialização desses cursos? Não, né? Não, nós temos, né, uma receita que ela é para todo o país, né? O Sebrae, ele tem, cada estado tem o seu recurso, né? E esses treinamentos, eles também geram receita para o Sebrae. E a gente tem também um foco de captação de recursos no Sebrae com o objetivo de ampliar ainda mais a nossa atuação ao empresário. Então, quando a gente tem mais recursos, a gente consegue atender mais, subsidiar mais e fornecer até produtos que são pagos no nosso portfólio de forma gratuita. A exemplo do que o Sebrae fez na pandemia. Né? Na pandemia, nós oferecemos consultorias gratuitas para todos os empresários que buscaram o Sebrae. Então, as consultorias que são pagas no portfólio, normalmente, elas foram oferecidas gratuitamente. Você falou em pandemia, eu lembro que há 2 anos e meio atrás parecia que nós vivíamos um apocalipse zumbi, todo mundo com medo de se encostar, se tocar, todo mundo de máscara. A pandemia, ela produziu muita mudança comportamental percebida por vocês no Sebrae? Sim, muita mudança, principalmente o empresário que precisou se reinventar. Né? Tem uma pesquisa que mostra que 55% das empresas que sobreviveram à pandemia foi porque tiveram que fazer reinvenções. Né? Então, 55% mudaram a forma de atuar. E elas buscaram muito apoio do Sebrae para fazer essa mudança. Principalmente aquelas empresas que precisaram migrar, que eram totalmente analógicas e precisaram migrar para o digital. Então, a palavra-chave foi a resiliência, né? A busca, né, de se manter firme no mercado perante um momento tão incerto, um momento tão difícil. E sobreviveram aqueles mais criativos, aqueles que conseguiram se adaptar a essas mudanças. Mais interessante, a gente pensava que fosse um tsunami que ia afogar todo mundo. Houve uma resistência boa, né? Houve um percentual expressivo de sobreviventes nessa crise, né? Sim, 80% dos pequenos negócios conseguiram sobreviver à pandemia. Cerca de 55% tiveram que reinventar o modelo de negócio. Então, realmente, mostra mais uma vez a força que o pequeno negócio tem no nosso país e no nosso estado. Né? Movendo a economia, gerando a maior massa salarial e também favorecendo aí o PIB com 30% do PIB nacional. E com relação a um outro aspecto também, que é uma cultura em emergência, que é a questão do empreendedorismo feminino. Como é que o Sebrae como é que isso está no mapa do Sebrae? O empreendedorismo feminino, ele cresce, né? Ele vem crescendo. Na pandemia, aumentou 40%. Após a pandemia, teve uma pesquisa que mostrou que 40% das mulheres buscaram empreender. Isso se dá realmente a mulheres que são chefes de família e precisaram aumentar o seu número de empregos, né? E mulheres que buscaram ajudar na renda familiar, também entrando aí para o mercado de trabalho e também abrindo negócios. Então, o empreendedorismo feminino, ele cresceu muito, principalmente nesse período da pandemia. E
as mulheres são responsáveis aí por mais de 10 bilhões de negócios no nosso país. Então é um mercado que só cresce, tende a crescer cada vez mais. Existem distinções assim, perceptíveis do empreendedorismo masculino e do feminino? Ou o feminino é mais resiliente ainda? A pesquisa mostra, né, que ainda o empreendedorismo ainda masculino predomina, né, 55, quase 55% ainda são homens, né, dos donos de pequenos negócios, mas as mulheres estão aí mostrando, aumentando esse número, e elas demonstram uma capacidade de resiliência tão forte quanto a dos homens. Então, as mulheres, elas estão mostrando realmente essa força aí no nosso país e no nosso estado. Aline, o SEBRAE atua articuladamente com outras instituições na defesa da pauta da pequena e média empresa, pequena, média e microempresa, nas instâncias... Micro e pequena empresa, né? Qual é essa pauta hoje em Brasília? Nós buscamos defender sempre, né, tudo que está previsto na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, na Lei 123, e buscamos também pautas, todas as pautas em prol do pequeno negócio, aquelas pautas que visa a defesa do pequeno negócio. Então a gente está aí buscando o tempo todo defender o que reflete de melhoria para o pequeno negócio. Então o SEBRAE, ele tem parceiros, né, dentro do nosso projeto, na Unidade de Relações Institucionais, nós também atuamos aí com os parlamentares federais e estaduais em prol de pautas significativas para defender, em defesa dos pequenos negócios. Aline, estou querendo passar às suas mãos aqui uma recordação da sua passagem aqui pelo Presença, feita pelo nosso caricaturista Tom. Gente, que legal, que bacana. E aproveitar para agradecer também muito a sua presença aqui. Muito obrigada, agradeço, Eustáquio e toda a equipe, muito obrigada pelo convite, e o SEBRAE está à disposição de todos os capixabas para atender aí melhor os pequenos negócios. Muito obrigada. A presença hoje da gerente de Relações Institucionais do SEBRAE Espírito Santo, Aline Zanoni. Até já. O Tom vem abrilhantar nosso primeiro. A melhor coisa do programa é a caricatura do Tom. Meu Deus, adorei! Nossa, que bacana! Que aí vai passar também, marcar sua passagem por aqui. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.